eu vou resolver uma questão de limite trigonométrico, certo? Uma questão de cálculo diferencial, a qual essa função, ela vai dizer que limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x dividido por x. Ou seja, se eu substituir aqui, quando tiver o x, eu substituir por zero, vai gerar uma indeterminação. Então vejamos. Substituindo aqui onde tiver x, eu substituir por zero, o que vai acontecer? 1 menos cosseno de x, ou seja, cosseno de zero, certo? Cosseno de zero, dividido por zero. Ou seja, x vai ser zero? Zero. Então fica 1 menos cosseno de zero é 1, certo? Dividido por zero. 1 menos 1 dá zero. Dividido por zero é igual, gera uma indeterminação. Para calcular esse limite, a gente tem que usar uma regra para eliminar essa indeterminação. Então venha comigo e veja o que a gente vai fazer. Limite de x tendendo a zero, certo? Desta função, 1 menos cosseno de x dividido por x. O que eu vou fazer aqui agora para eliminar essa determinação? Eu vou multiplicar aqui pelo conjugado, certo? O conjugado de 1 menos cosseno de x, certo? É 1 mais cosseno de x. Eu multipliquei aqui, eu vou dividir também pelo conjugado, para não alterar a função. 1 mais cosseno de x. Daí, a gente fica o seguinte. Limite de x tendendo a zero. Eu vou multiplicar esse pelo de baixo e esse pelo de cima. Fica assim. 1 vezes 1, certo? Dá 1. Menos com mais dá menos. Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Isso dividido por x, que multiplica este de cima. X que multiplica todo esse de cima. Fica 1 mais cosseno de x. Certo? Observe que esse ficou limite de 1 menos cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, dividido por x, que multiplica 1 mais cosseno de x. O que a gente vai fazer agora neste passo? Observe que existe uma relação trigonométrica. Observe que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui está somando, passa com sinal contrário, certo? Menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 1 menos cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa de seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir isso aqui, seno ao quadrado de x, aqui em cima. Observe. Então, o limite de x tendendo a zero, no lugar de 1 menos cosseno de x, eu vou substituir por quê? Seno ao quadrado de x. Então, fica seno ao quadrado de x dividido por x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Então, a gente vai fazer o seguinte.
seno ao quadrado de x, você concorda que é a mesma coisa de seno vezes seno? Seno ao quadrado de x é igual a seno dx vezes seno dx. Então eu posso reescrever esta função, essa função aqui, dessa seguinte forma. Então fica limite dx tendendo a zero, certo? De seno ao quadrado de x é a mesma coisa de seno de x vezes seno de x. Então seno de x que multiplica seno de x, isso dividido por x e dividido por 1 mais cosseno de x, certo? Observe aqui o nosso próximo passo. Deixa eu apagar aqui, para nós entendermos o nosso segundo passo. Observe, eu posso fazer aqui esse produto, esse limite, da seguinte forma. Limite, certo? Limite, eu posso desmembrar aqui limite de x tendendo a zero desta função, certo? Seno de x, certo? Seno de x dividido por x, que multiplica limite de x tendendo a zero, certo? De seno de x dividido por 1 mais cosseno de x, certo? Existe um limite fundamental, um limite trigonométrico fundamental, certo? Que diz que o limite de x, de um x tendendo a mais ou menos infinito, certo? De seno de x sobre x, isso é igual a 1. Isso é um limite trigonométrico fundamental. Ou seja, isso aqui está da mesma forma disso. Então isso aqui vai ser limite de seno de x sobre x é igual a 1. Então eu vou aqui, multiplicado por esse limite. Limite de seno de x eu posso agora substituir, porque não vai gerar indeterminação. Então seno, certo? Seno de x, seno de zero fica seno de zero, dividido por 1 mais cosseno de zero. Ou seja, seno de zero vai ficar 1, que multiplica seno de zero é zero, dividido por 1 mais cosseno de zero vai ser 1. Então fica o seguinte, fica 1 vezes 0, ou seja, 1 vezes 0 dá 0, dividido por 2, 1 mais 1 dá 2. Então isso aqui vai ser 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então concluímos que o limite de x tendendo a 0 daquela função de 1 menos cosseno de x sobre x, esse limite é igual a 0. Então está aí esta questão limite trigonométrico fundamental, uma questão muito simples de resolver, certo?
A gente observou nessa questão, se a gente resolvesse pelo método da substituição, gera uma indeterminação, daí a gente eliminou essa substituição, esta indeterminação, utilizando o método conjugado, certo? A gente utilizou o conjugado e eliminou a indeterminação, tá certo? Então até a próximo vídeo.